Olá para vocês! Sou a professora Mara e esta é a unidade 28 da disciplina Musicalização 2. Nesta unidade, faremos uma revisão sobre um dos principais aspectos do parâmetro melodia, os intervalos, que são um dos elementos-chave da construção melódica. Iremos perceber, conhecer e analisar aspectos gerais sobre os intervalos, suas classificações e inversões. Nosso objetivo aqui é indicar os intervalos que existem na maior parte do repertório da música de tradição tonal, abrindo caminho para a percepção sistemática desses intervalos. Quando você for aprender uma música de ouvido, ou for fazer a transcrição de uma gravação para a partitura, a consciência dos intervalos melódicos e harmônicos facilitará seus caminhos no instrumento e na elaboração de uma partitura. Você saberia definir o que é um intervalo? O autor Oswaldo Lacerda define intervalo como sendo a diferença de altura entre dois sons. Já o Bohumil Med diz que intervalo é a relação existente entre duas alturas e o espaço que separa um som do outro. Perceber o intervalo e isolá-lo do contexto da melodia é o primeiro passo para conseguir classificá-lo. Existem muitos parâmetros de classificação, mas os principais são os parâmetros qualitativo e os quantitativos. O primeiro aspecto que analisaremos é quanto à disposição. Ouça esses dois exemplos. Exemplo 1. Exemplo 2. Perceba que no primeiro exemplo, os sons ocorrem um após o outro, ou seja, notas sucessivas. Esses intervalos são chamados de melódicos. No segundo exemplo, temos um intervalo que acontecem entre notas que soam simultaneamente, ou seja, os sons ocorrem ao mesmo tempo. Esses intervalos são chamados de harmônicos. Então já sabem, sons sucessivos, intervalo melódico, sons simultâneos, intervalo harmônico. Também podemos classificar os intervalos quanto à direção. Ouça esses dois exemplos. Exemplo 1. Exemplo 2. No primeiro exemplo, a gente pode perceber que a primeira nota desse intervalo melódico é mais grave que a segunda. Por isso, dizemos que é um intervalo ascendente. No segundo exemplo, a primeira nota é mais aguda que a segunda. Por isso, chamamos de intervalo descendente. Outro aspecto de classificação é quanto à amplitude, que é o tamanho do salto. No exemplo, vemos intervalos de terça, de quarta e de quinta. Vamos ouvir? Intervalo de terça. Intervalo de quarta. E intervalo de quinta. Ao analisarmos o intervalo, podemos levar em conta mais de um aspecto. No exemplo 1A, temos as notas Sol e Lá. Quanto à disposição, trata-se de um intervalo melódico, uma vez que é composto de sons sucessivos. Quanto à direção, é ascendente, pois a primeira nota é mais grave que a segunda. E quanto à amplitude, ou seja, o tamanho do salto, temos uma segunda. No exemplo 1B, temos as notas Sol e Dó. Quanto à disposição, também é um intervalo melódico. Quanto à direção, é um intervalo descendente, pois a primeira nota é mais aguda que a segunda. E quanto à amplitude, o tamanho do salto é de uma quinta. No exemplo 2, temos as notas Mi e Si. Quanto à disposição, é um intervalo harmônico, pois os sons estão soando simultaneamente. Quanto à amplitude, também possui um salto de quinta. Resumindo até aqui, os intervalos podem ser harmônico ou melódico, ascendentes ou descendentes, ou formados por saltos de tamanhos variados. Agora vamos falar sobre a classificação quantitativa, que diz respeito à quantidade.
Essa classificação é numérica e nos diz quantas notas estão envolvidas no intervalo, valendo tanto para intervalos harmônicos como melódicos. Para uma maior clareza das notas, iremos mostrar os intervalos melódicos. Se temos apenas uma nota, então o intervalo é uníssono. Se temos duas notas, o intervalo será de segunda. Se temos três notas envolvidas, então o intervalo será de terça e assim por diante. Ainda quanto à quantidade de notas, os intervalos podem ser simples ou compostos. Ele é simples quando as notas estão compreendidas na extensão de uma oitava, por exemplo, Dó a Dó. Ele é composto quando as notas ultrapassam a extensão da oitava, por exemplo, Dó e Ré. O último aspecto que iremos abordar será a classificação qualitativa. Ela indica a característica sonora do tamanho ou salto do intervalo. Essa classificação leva em conta o número de semitons que está contido em cada intervalo. Assim, além de identificar quantas notas formam o intervalo, é necessário contar quantos semitons existem entre essas notas. Nos exemplos, podemos ver intervalos maiores e menores, justos, diminutos e aumentados, e o número de semitons envolvidos. Sobre os intervalos diminutos, vale lembrar que são aqueles que possuem um semitom a menos do que os menores, ou do que os justos, e os intervalos aumentados são aqueles que possuem um semitom a mais que os maiores ou do que os justos. Observe o exemplo de quarta justa entre as notas Sol e Dó. Ele tem 5 semitons. Se colocamos um sustenido no Dó, ele continua sendo um intervalo de quarta, porque continua tendo as 4 notas. Mas agora, com esse semitom a mais, ele passa a ser aumentado. Em muitos casos, intervalos diminutos e aumentados terão o mesmo som de alguns intervalos maiores, menores ou justos, sendo a única diferença a sua escrita. Vamos tomar esse mesmo intervalo de quarta aumentada como exemplo. Vamos ouvir? Exemplo 1. Exemplo 2. Sonoramente, podemos perceber que eles possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente. Chamamos esses intervalos de enarmônicos, ou seja, por causa da enarmonia, eles têm sons iguais, mas com nomes diferentes. É importante lembrar que o que vai definir o tamanho do intervalo é a quantidade de notas envolvidas. No primeiro caso, de Sol a Dó, temos 4 notas: Sol, Lá, Si e Dó. No segundo caso, temos o intervalo de quinta, porque temos 5 notas: Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então, embora tenham o mesmo som, a escrita é que vai determinar que tipo de intervalo ele será. Para acessar o conteúdo completo sobre intervalos, acesse as apostilas disponíveis nos materiais complementares. Lá você terá a lista completa dos intervalos, com sua notação e representação sonora. Para concluir, vamos falar sobre inversão de intervalos. Inverter o intervalo consiste em trocar a posição das notas, isto é, transportar a nota inferior uma oitava acima ou a nota superior uma oitava abaixo. Assim, o intervalo ascendente torna-se descendente e vice-versa. Vamos tomar como exemplo esse intervalo de segunda maior, Lá, Si. Para inverter, vamos transportar a nota inferior uma oitava acima. Sendo assim, ele vai soar como uma sétima menor. Vamos ver outro exemplo? Agora temos o intervalo de quarta justa, Sol a Ré. Nesse caso, vamos transportar a nota Ré uma oitava acima. Vamos ouvir como ficou? O intervalo que antes era de quarta justa
tornou-se um intervalo de quinta justa. Para facilitar, tenha sempre em mente essa tabela, que mostra a inversão equivalente de cada intervalo. Por exemplo, se o intervalo de terça, quando invertido, sempre se tornará um intervalo de sexta. Se antes era maior, agora passará a ser menor. Se era diminuto, se tornará aumentado. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, acesse o material complementar. Lá você encontrará vídeos explicativos e exercícios para praticar. Você também pode colocar sua dúvida no fórum ou participar do plantão de dúvidas. E lembre de realizar as atividades da unidade. Até a próxima!